Eu gostaria de pedir para eles passarem o vídeo do professor Herman Drey, da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá, por favor. La televisión pública del Brasil, con invitación a este encuentro y particularmente a esta mesa sobre hablaré de mi experiencia. Fui ombudsman del periódico El Tiempo durante 3 años y después asesoré la Dirección de Responsabilidad Social de la Casa Editorial El Tiempo y realicé un estudio sobre cómo son los Realizei estudo sobre quais são os projetos de responsabilidade social de empresas de mídia da América Latina. De fato, quando se fala em autorregulação, isso é posto dentro de uma dicotomia. Regulação tem a ver com as medidas dos Estados sobre o funcionamento da mídia, nesse caso, particularmente da televisão. Por outro lado, temos a autorregulação no outro extremo, mas eu acho que essa dicotomia foi quebrada. Não existe somente regulação e autorregulação, senão, cada vez mais, existe um movimento dentro da sociedade civil organizada para intervir e participar no funcionamento da mídia na América Latina. E é por isso que surgiu no continente como um todo a participação de observatórios. E no Peru temos, nesse caso, a participação de ouvidorias de mídia. Mas, para mim, a autorregulação é a concretização da vinculação entre liberdade e responsabilidade. Naturalmente que também existe a liberdade de expressão, liberdade de informação, que é a liberdade da mídia, liberdade dos meios de comunicação e dos jornalistas, mas também a liberdade da cidadania, como é de direito. E a responsabilidade é entendida como se encarregar dos efeitos concretos que acarretam as nossas ações realizadas livremente. Na minha opinião e na minha experiência, a autorregulação tem várias funções. Em primeiro lugar, fortalecer a confiança e a credibilidade da cidadania perante a mídia. Eu acho que nós vivemos uma quebra muito grande de confiança dos cidadãos quanto às instituições e, particularmente, entre as instituições, confiança na mídia. Embora a mídia saia valorizada. Por exemplo, no Latino Barômetro existe uma preocupação dos cidadãos quanto à mídia, quais são as suas funções, as suas responsabilidades, os seus alcances e os seus possíveis limites. A segunda coisa é que a autorregulação estabelece conexões cada vez mais ativas entre a mídia e os cidadãos. Os cidadãos, por meio dos processos de autorregulação, podem se pronunciar, podem colocar os seus pontos de vista e podem fazer chegar os seus requisitos, as suas demandas aos canais de televisão e aos jornais. Em terceiro lugar, a autorregulação procura definir regras claras de jogo, a partir de princípios de valores. E eu acho que isso gera a institucionalização, ou seja, a autorregulação serve como apoio para a institucionalização social dos meios de comunicação. Por outro lado, em quarto lugar, os processos de autorregulação servem para unificar na diversidade os vários critérios que existem quanto à ação jornalística. A Casa do Jornalismo, um canal de televisão, é um lugar de divergência, um lugar onde se reúnem as várias opiniões divergentes. Os processos de autorregulação definem critérios mínimos que permitem que os jornalistas façam o seu trabalho no dia a dia. Além disso, outra função da autorregulação é que a autorregulação permite lidar com certos temas que são muito delicados. Na Colômbia, por exemplo, como ombudsman, tive eu muitos casos que tinham a ver com a gestão da informação sobre o conflito armado interno que vivencia o país, que vivencia a Colômbia.
permite, por outro lado, o acompanhamento e a avaliação interna de como estão sendo feitas as investigações. Estão sendo feitas de maneira rigorosa? As fontes são comprovadas? Existe uma diversidade de fontes para as notícias? As questões da agenda pública vêm sendo suficientemente debatidas? A mídia vem fornecendo elementos para a população para que tenham opiniões informadas? E quanto ao serviço da autorregulação para os cidadãos, a autorregulação permite que os cidadãos vejam as coisas que estão sendo bem feitas pela mídia, mas também os seus pontos fracos. Permite que os cidadãos vejam os riscos e as coisas que tanto os cidadãos quanto os jornalistas precisam analisar com mais cuidado. Além disso, é preciso dizer que a autorregulação reduz os riscos da judicialização das atividades pela mídia, ou seja, os assuntos vistos dentro de uma sala de jornalismo não são tão facilmente levadas ao tribunal, porque foram primeiramente debatidos pelos cidadãos. E que mecanismos de autorregulação existem? Existem vários. Existem alguns que são internos da mídia e outros que são externos. Nos mecanismos internos temos as defensorias dos telespectadores, e existem alguns exemplos disso na América Latina. Temos ainda os conselhos de leitores e os conselhos de telespectadores, que permitem recolher as análises, as documentações que os cidadãos têm sobre o funcionamento da mídia, como a contribuição para a mídia, os fóruns de contribuintes, os fóruns de leitores e os fóruns cidadãos. Eu acho que há sistemas tradicionais que costumam ser usados em todas as salas de redação, como os conselhos de redação, que são fundamentais enquanto autorregulação, porque não só decidem que temas vão ser tratados, mas também que fontes vão ser utilizadas e a relevância dessas fontes para a cidadania. Eu vejo o trabalho dos editores como sendo extremamente importantes para o trabalho da autorregulação. Os editores são companheiros de processo, são pessoas que ajudam a examinar o enquadramento, a ver as possibilidades, a discutir os enfoques que uma certa notícia ou uma certa informação devem receber. Mas, além disso, nós devemos acrescentar os códigos deontológicos, os códigos éticos e as políticas de tecnologia da informação. Quando eu trabalhei durante o jornal O Tempo, num período eleitoral, nós definimos algumas políticas, as definimos internamente e as comunicamos aos leitores. Depois fizemos uma avaliação no sentido de até que ponto o jornal tinha cumprido as suas políticas, com as quais tinha se comprometido para com a comunidade. Políticas do mínimo, nunca políticas maximalistas, nunca políticas barrocas. Políticas essenciais, claras, básicas, que partem da experiência da mídia e que podem ser aplicadas pela mídia. Entre os mecanismos da autorregulação, temos também os sistemas internos de acompanhamento, de monitoramento da cobertura da informação. A minha experiência também passou por estabelecer um sistema simples dentro do jornal que me permitisse fazer um monitoramento da representação que o jornal vinha fazendo da opinião pública. Por exemplo, como vem sendo representada a pobreza no jornal, como El Tiempo, mas também questões de gênero, ou como vem sendo representadas as várias populações que fazem parte da sociedade da Colômbia, ou de que modo o jornal vem representando as várias tecnologias. Então, dentro do meu trabalho, nós analisávamos essas questões, discutíamos com os editores, com jornalistas especializados e também discutíamos essas questões com os donos do jornal e com os editores do jornal, de modo geral, sobretudo para poder tirar daí direções concretas de trabalho para o jornal. E, finalmente, eu acho que é preciso insistir em outros mecanismos de autorregulação. Por exemplo, os editores, os comentaristas que existem hoje nos jornais, os comentários online, os comentários feitos online pelas pessoas
são fundamentais como mecanismos para alimentar os processos de autorregulação, tal qual são fundamentais, cada vez mais fundamentais, os editores de redes sociais, como o Twitter, como o Facebook, que tornam claros quais são os problemas, que criticam as questões e que entram em debates quanto ao que os jornais estão fazendo, e tudo isso em tempo real. Todos esses mecanismos procuram definir princípios e regulamentos, contrastar essas regras com o que é feito na mídia, estabelecer processos de reflexão e discussão internos sobre o que é feito de ofício e processar de maneira realista as demandas dos telespectadores ou dos leitores. Mas são mecanismos externos. Posso mencionar os observatórios de meios de comunicação, as ouvidorias dos meios de comunicação e os debates públicos que cada vez mais são organizados sobre o papel que os meios de comunicação têm na sociedade. Mas como fazer autorregulação e não morrer na praia? Eu tenho algumas propostas que vou indicar rapidamente. Primeiro, fazer autorregulação exige a plena vontade institucional e a participação de cima, ou seja, desde o presidente do canal, essa vontade precisa perpassar por toda a estrutura de comando do canal. Em segundo lugar, é preciso que as regras sejam mantidas, é preciso que exista continuidade das regras. Se possível, é preciso que sejam fruto de acordos, para que as regras não sejam vistas como algo que cai de cima ou como algo entablado ou enmarcado em pedra, mas como algo que pode ser mudado. É preciso também que existam processos dentro dos meios de comunicação, de conhecimento, de comunicação, de debate das regras. Ou seja, as regras não podem estar escritas em ouro, são regras que precisam ser debatidas, discutidas, e regras que os jornalistas precisam realmente tomar para si. Depois, em quarto lugar, é preciso descer do pedestal. Os jornalistas, com frequência, estão colocados num pedestal de arrogância. E a verdade é que as pessoas querem entrar na mídia e querem participar de maneira igual com os jornalistas, mas isso com frequência é impossível, porque os jornalistas se veem num lugar egocêntrico, algo que nasce da situação em que a mídia é tida como um poder fático, tal qual disse um grande pensador, quanto às Nações Unidas também. Mas, além disso, é preciso tomar em conta as mudanças da sociedade e as interações sempre em transformação entre a sociedade e os meios de comunicação. Recentemente, eu preparei uma apresentação sobre um estudo que mostra a Guerra da Colômbia e que eu apresentei perante a junta diretiva, perante o Comitê Diretor de Jornalismo da Colômbia. E antes de fazer a minha apresentação, me disseram: o que acontece, Herman, é que o mundo fugiu do jornalismo e o que nós precisamos fazer agora é reinventá-lo. O mundo fugiu do jornalismo porque se tornou mais complexo, com muito mais nuances, e não é possível ter uma espécie de vontade totalitária ou totalizante que nos diga que nós estamos entendendo tudo. Nós vemos somente nuances, matizes, perspectivas, pedacinhos de um mundo que é muito complexo. Outra regra importante é que é preciso que exista uma capacidade de mudança e que aconteçam coisas. Ou seja, que a autorregulação não aceite ser enganada, que as mudanças sejam perceptíveis, que sejam visíveis para todos. Ou seja, é preciso que a mídia participe, que decide coisas e que faça mudanças. É interessante
é conseguir uma participação em um meio que tem mudanças tão rápidas, vertiginosas. É preciso sempre ter um olhar de longo prazo, algo que sempre